Salve a todos, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que as bênçãos do céu repousem sobre nós. Eu quero ler aqui no livro de São João 14, do verso 1 ao 3, que diz assim. Depois eu quero ler também 2 Coríntios 5, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Quero ler também em Coríntios, 2 Coríntios capítulo 5, diz assim: Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos no céu um edifício, uma casa não feita por mãos, eternas nos céus. Quero ir aqui na mensagem do irmão Brana para pegar aqui umas coisas tremendas para nós. E aqui na mensagem coisas que eu disse, muito pouco eu vou pegar, mas o pouco que eu pegar eu creio que tem muita vitalidade para nós. É de vital importância para nós. No parágrafo 21, o irmão Brana diz assim: Agora Jesus disse aqui, está falando a respeito. Ele foi na frente para preparar um lugar para nós. Não se turbe o vosso coração. Agora ele estava falando com os judeus. Ele disse: crês em Deus, crede também em mim. Como tendo crido em Deus, creiam em mim, porque eu sou o Filho de Deus. Vê? E Deus, em outras palavras, eu e o Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Meu Pai habita em mim. E o que vocês veem, o que estou fazendo, não sou eu, é o Pai que habita em mim. Ele faz as obras. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Isto foi fácil para aqueles judeus, isto foi fácil para aqueles judeus, os quais haviam sido ensinados através de gerações a crer que lá havia um grande e sobrenatural Deus, mas pensar que aquele Deus havia descido e estava manifestado a si mesmo através de uma pessoa, de seu Filho, através da pessoa de seu Filho, Jesus Cristo. Deus habitando em um corpo de carne. Aquilo foi um pouco forte para eles entenderem. Foi muito forte, foi um pouco forte para eles entenderem. Pouco forte para eles entenderem. Mas ele disse: agora, como tem crido em Deus, crede também em mim, pois há muitas moradas na casa de meu Pai, e eu irei lhes preparar lugar. A vida de Jesus estava se preparando para terminar aqui na terra. Ele havia mostrado às pessoas e lhes provado que ele era Jeová manifestado em carne, através dos grandes sinais e maravilhas e das referências da Bíblia que ele havia referido a si mesmo. E ele provou que ele era Deus manifestado. Agora ele disse: quando vocês virem a minha vida findando, ela está findando para um propósito, e eu vou vos preparar lugar
para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus, portanto, está dizendo a seus discípulos que esta vida não termina com a morte. Está mostrando aqui que a vida não termina com a morte. Se você ainda tem dúvida que a vida termina com a morte, ainda pensa que a vida termina com a morte, não termina, porque Jesus Cristo está dizendo aqui. Pulando aqui para o parágrafo 24 da mensagem Coisas que hão de ser. Ora, ele estava lhe dizendo que após a morte, há vida. Jesus estava dizendo isso aí, que após a morte, há vida, porque irei e prepararei lugar. Aleluia! Isso está claro. Isto é para recebê-lo, mostrar que lá ele estava falando para eles, que lá havia uma vida depois que esta terminava, e que consolação deveria aquilo dar a todos nós, ao sabermos que depois que esta vida terminar, há outra vida na qual entraremos. E quando você vai ficando mais velho, isso vai se tornando mais realidade para você. Quando você começar a ver que os dias de sua vida eles estão terminando, estão contados, então isto você começa a se preparar, se aprontando para aquele grande evento. Isto é, não é continuamente desta mesma vida, isto é, não, licença, é a continuação desta mesma vida em outro mundo, em outro lugar. Aleluia, glória a Deus. Eu li aqui também de Paulo aos 2 Coríntios, Paulo, 2 Coríntios, capítulo 5, que o tabernáculo terrestre da nossa habitação se desfizer, temos um edifício do céu, não feito por mão, eterno no céu, mostrando que se essa casa se desfizer, esse corpo, nós temos um edifício no céu, é uma teofania, um corpo diferente, não tem fraqueza, não sente dor, não adoece, não sofre, até o outro corpo que foi para a terra levantar, juntar a teofania com a matéria para viver eternamente aqui na terra. Aleluia! E sair da alegria para todo crente, todo cristão, meu irmão, minha irmã, isso dá muita alegria. E o que nós temos que estar fazendo é se preparando. Nós sabemos que tem um número agora no final que não vai passar pela morte, ele vai ser transformado. Esse número está aqui na terra já, porque o tempo já está muito próximo e não vai passar por a morte, vai ser transformado, sem descer para a sepultura, e se der alguma coisa maior ainda, deixar ainda dar mais consolo ainda. Aleluia! Isso aí, nenhuma outra era teve isso aí, mas nessa era nós estamos vivendo, nós somos privilegiados em ter essa promessa, e muitos não vão passar pela morte. Glória a Deus, aleluia! Então, meu irmão, minha irmã, está mostrando aqui que a vida não termina com a morte. Quando você vai ficando mais velho, isso vai se tornando mais realidade para você, porque está chegando mais perto. Quando você começar a ver que os dias de sua vida estão contados, mas não é outra vida, já é a vida, essa vida aqui é a continuação dela. Se você recebe a vida eterna, é aqui.
Mas depois que você morre, não. É só a continuação dela. Olhe, meu irmão, minha irmã. Então diz assim. Então isto você começa a se preparar, se aprontar para aquele grande evento. É a sua travessia, atravessar desse mundo para o outro mundo. É um grande evento. Isto é, não é a continuação desta mesma vida. Isto é, não, é a continuação desta mesma vida em outro lugar, em outro mundo. Aleluia, glória a Deus. Enquanto nós estamos aqui, estamos pregando a palavra de Deus, estamos tratando, cuidando de viver. O profeta diz também aqui que vai fazer uma reserva lá para cima. Muitas pessoas fazendo reserva aqui para baixo, vai ser fazer reserva lá para cima. O seu nascimento foi planejado antecipadamente. Você sabia disso? Irmã diz aqui. O seu nascimento foi planejado antecipadamente, muito antes. Eu penso que vocês creem desta maneira. Eu creio. Cada um de vocês sabe que o nosso nascimento foi planejado antecipadamente. Você sabia que o nosso ser aqui nunca se originou simplesmente através de um mito ou de um pensamento? Tudo foi planejado antecipadamente por Deus antes da fundação do mundo que você vê. Deus, antes do mundo existir, Deus planejou o nosso nascimento aqui, antes da fundação do mundo. Aleluia! A palavra de Deus é maravilhosa. Por isso que diz que Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, maravilhoso, Filho, Pai da eternidade, maravilhoso, é Ele, aleluia, glória a Deus. O Deus infinito sabia, para ser infinito, Ele tinha que conhecer cada mosca que havia de existir na terra. Para ser infinito, Ele tinha que conhecer cada mosca que haveria de existir na terra. E não só isso, cada mosca, e quantas vezes ela piscaria os seus olhos antes de existir um mundo. Ele saberia quantas moscas ia existir sobre a terra e quantas vezes ela piscaria os seus olhos. Isso aí é o que é infinito. E nossa mente finita não pode imaginar. Nós podemos crer. Amém? Jesus nunca disse: aquele que fizer isso, aquilo. É aquele que crê. Aquele que crê. Não diz nem mesmo que me entender. Aquele que crê. Isto é infinito, vê? Você está, nossas pequenas mentes não podem compreender o que infinito significa. Infinito, o nome já está dizendo, infinito. Não é nem mesmo só grande. Está vendo? De Deus grande. Mas não é grande, é infinito. Grande ainda tem tamanho. A gente chama grande Deus, mas é infinito Deus. Aleluia. Nossas pequenas mentes não podem compreender o que infinito significa. O Deus infinito, Ele sabia de todas as coisas, portanto, não há nada fora de lugar. Está ocorrendo tudo como foi planejado.
Não tem nada fora de lugar. Tudo está ocorrendo como é para ocorrer. Se conhecêssemos a palavra de Deus, nós saberíamos onde estamos vivendo. Nós sabemos da hora em que estamos vivendo, para vencer da mensagem que eu sei. Nós sabemos o que nos espera na frente. Nós vemos o que temos passado. E o livro de Deus é a revelação de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Suas obras através das eras que estavam totalmente no livro de Apocalipse. E então, suas promessas que estão por vir. Então, todas suas promessas são verdadeiras. São verdadeiras. Deus não pode falar uma palavra a não ser que ela seja confirmada. Toda palavra que Deus fala e que vai falar, ela é confirmada, e que já falou, foi confirmada. Toda palavra que Ele diz tem que vir a acontecer. Isso é a verdade, verdade pura. Antes da fundação do mundo, algumas pessoas fazem confusão lá em Gênesis, quando eles dizem Deus repete a si mesmo. Não, é simplesmente a sua falta de entendimento. Deus não repete a si mesmo, é a falta de entendimento. Vem, Deus no princípio, Ele disse que haja. O mundo estava simplesmente escuro e em caos, mesmo quando Ele disse, haja luz. Lá talvez pode que haja havido centenas de anos antes que a luz haja aparecido. Nós não sabemos o tanto de tempo de anos que passou para que a luz aparecesse. Nós só sabemos que a luz apareceu, porque Deus falou, haja luz. Então, diz assim, mesmo quando Ele disse haja luz, lá talvez pode que haja havido centenas de anos antes que a luz haja aparecido. Mas quando Ele falou, aquilo tinha que acontecer. Não tinha como não acontecer, porque quem falou foi Deus. E isto deve ser desta maneira, vê? E Ele falou a sua palavra. Suas sementes estavam sob as águas. Quando Ele secou a terra, então as sementes vieram. O que Ele diz tem que acontecer. Aleluia! Glória a Deus! Ele disse através dos profetas, eu me referi a isso na última tarde, como tomemos Isaías, ele disse, uma virgem conceberá. Quem pensaria de um homem que foi ensinado entre o povo, diria tal coisa como essa, que uma virgem ia conceber? Como uma mente carnal, uma mente humana iria pensar numa coisa como essa, que uma virgem ia conceber? Para a mente carnal é impossível. É impossível. Mas Deus falou, eis que uma virgem conceberá. Quem pensaria de uma mente que foi ensinada entre o povo,
diria tal coisa como esta. Uma virgem conceberá, mas porque ele, um profeta, é um refletor de Deus. Ele é feito de tal maneira que ele não pode falhar suas próprias palavras, porque é Deus. Ele tem que falar as palavras de Deus, por isso que não falha. Ele é simplesmente como um refletor. E ele é a boca de Deus. E então, portanto, ele disse: uma virgem conceberá. Provavelmente ele não tenha entendido isto, mas Deus havia falado isto através dele, porque ele prometeu que ele não faria nada sem que revelasse aquilo a seus servos, os profetas. Lá em Amós 3,7. Então, quando ele disse aquilo foi há 800 anos antes que acontecesse, que a virgem concebesse. Mas aquilo tinha que acontecer. Finalmente, aquelas palavras de Deus ancoraram no ventre de uma virgem, e ela concebeu e trouxe a Emanuel. Emanuel quer dizer Deus conosco. E trouxe Emanuel a nós, uma criança nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será chamado Conselheiro, o Deus Todo-Poderoso, o Príncipe da Paz, o Pai da eternidade. Aquilo teve que ser daquela maneira, porque Deus havia falado aquilo através da boca de seu profeta, e todas as palavras de Deus têm que se cumprir. Portanto, nós sabemos que Jesus foi para pregar, para preparar um lugar para receber um povo para si mesmo. Quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas? Eu espero que sejamos parte destas pessoas nesta noite. Se tu não és, meu amigo, Deus tem feito um caminho. Se tu não és, meu amigo, Deus tem feito um caminho, uma condição que você possa estar incluída nele, se desejas. Se não é, Deus abriu esse caminho para você ficar incluído nele, se desejas. Você é um livre agente moral. Você pode agir da maneira que desejar. Você tem livre arbítrio. Aleluia, glória a Deus. Mas observe agora neste mundo que há de vir, há um mundo que virá, exatamente como o seu nascimento aqui. Eu disse, você estava preparado? Deus sabia que você estaria aqui, e agora vocês sabem, mesmo coisas que os seus pais fizeram. Agora as pessoas pensam que não são punidas de geração em geração, mas são. Aqui no livro de Hebreus, eu creio que quem está falando do capítulo 7, Paulo lá, o escritor, como eu creio que era ele, estava falando em um grande evento que aconteceu com Abraão, que ele pagou dízimo, e a Melquisedeque,
quando ele estava regressando da matança dos reis. E agora ele disse que Levi estava nos lombos de Abraão, quando ele encontrou com Melquisedeque, vindo da matança dos reis. Então disse que Levi também pagou dízimo, quando ele estava nos lombos de Abraão, o seu tataravô. E ele visita os pecados das pessoas sobre seus filhos, de geração em geração, que não quiserem guardar a sua palavra. Vê, todos vocês foram planejados antecipadamente por Deus. É uma alegria muito grande para nós saber que fomos planejados por Deus antecipadamente. Com Deus nada acontece por acaso. Ele sabe tudo a respeito disto e tudo planejado antecipadamente. Glória a Deus. Aleluia. Planejado por muitas gerações atrás, para que então você pudesse estar aqui nesta noite. Você sabia disso? Somente pense que você, certa vez, eu repetirei isto outra vez, você estava em seu pai certo tempo. Agora ele não te conhecia neste tempo, nem mesmo você o conhecia quando você estava em seu pai. Não te conhecia neste tempo, nem mesmo você o conhecia naquele tempo. Mas vê você, então você foi para o terreno de formação no ventre de sua mãe, através de um matrimônio santo. Então você se tornou uma pessoa expressando uma imagem como a do seu pai. Então há um companheirismo, Agora há um companheirismo. Da mesma forma foi com Deus também. Nós estávamos em Deus e nós fomos expressados. Nós estávamos na mente de Deus e fomos expressados agora para nós ter companheirismo com o nosso Pai Celestial. Agora, a única maneira pela qual você pode ser um filho ou filha de Deus, porque você tem que ter a vida eterna. E há somente uma forma de vida eterna, e esta é a vida de Deus. Somente uma forma de vida eterna, esta era Deus. Tem que haver um filho de Deus. Você sempre teve que estar nele. Os genes de sua vida, a vida espiritual nesta noite estava em Deus. E é nada a não ser uma manifestação dos genes da vida que estava em Deus, como filho de Deus. Agora você está expressado depois que sua palavra entrou em você para iluminar. Aleluia. Esta era, você veio para iluminar esta era. Você é a expressão da palavra de Deus em você, porque você é um filho ou filha de Deus. Portanto, você captou o que eu quero dizer? Você está agora feito. Você está assentado nesta igreja nesta noite, porque o seu dever é expressar Deus e esta nação a esta nação, e a estas pessoas, e a esta vizinhança,
onde você se associa, seja onde for que você estiver, Deus sabia que você estaria ali, porque você tem que ser um de seus genes ou seus atributos, que são seus pensamentos. Aleluia, glória a Deus. O meu irmão, minha irmã, nada foi assim por acaso. Tudo foi um planejamento de Deus mesmo, antecipado, para nós estarmos nessa terra hoje. Foi antecipado. Deus teve um plano antecipado. Ele viu nós muito antes mesmo do mundo existir. Ele viu nós. Por isso que agora o que nós temos que fazer, dar glória a Ele, é entregar nossa vida para Ele, é viver nossas vidas só para Ele, porque foi Ele que criou nós se originamos dEle, viemos dEle, viemos da sua santa mente, seus santos pensamentos, santos atributos. Nós viemos não para ser uma parte do mundo, mas uma parte de Deus aqui. Glória a Deus. Sela onde for,